Hoje é um dia muito especial para nós da Impulse Mais. Hoje estamos recebendo um convidado que carrega consigo uma trajetória marcada pelo compromisso público, pela expectativa e pela construção de pontes em diferentes setores da sociedade. É com grande honra que recebemos hoje ele, que é médico por formação, político por vocação e um líder que sempre buscou representar com ética, sensibilidade e competência o povo sumamente resistente. Ao longo da sua carreira, o senador tem se mostrado um defensor do diálogo, da inovação e é por isso que a sua presença aqui, nesse ambiente de ideias, negócios e conexões, é tão significativa. Seja muito bem-vindo, senador. Que esse encontro seja não apenas inspirador, mas também gerador de novas oportunidades e reflexões sobre o futuro do nosso estado e do Brasil. Agora eu peço a todos uma salva de palmas para o nosso senador Nelson Trade Filho. Sejam todos bem-vindos. Casa cheia hoje. Fico muito feliz de ver tantos empresários aqui reunidos nesse encontro para a gente estar falando de tendência, plano de desenvolvimento e entendendo sobre o que está acontecendo com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país, né? Senador, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A gente entende que a sua agenda não é uma agenda fácil, na verdade, e o senhor está tirando o tempo aí numa sexta-feira à noite para estar aqui com a gente. Mas antes da gente iniciar com a entrevista com o senador, a gente vai trazer para vocês as principais notícias da capital, do país e do mundo. Pesquisa. A avaliação positiva de Lula é de 23,9%. Menor índice no mandato. O que você acha disso, Cris? Vamos comentar sobre isso? Eu li essa notícia recentemente e reflete muito com como está sendo contestado o governo do país, na verdade, né? E essa notícia ela é recente, ela saiu, se não me engano, hoje, né, na CNN Brasil, como um índice de baixo, né? É a primeira vez que acontece isso com o atual presidente da República, né? Isso possivelmente se deve por tudo que está acontecendo no país, na verdade, né, Jô? Temos mais coisas aí? Temos mais. Desemprego recua para 6,2% no trimestre, encerrado em maio, diz o IBGE. Na mesma época do ano passado, esse número era de 7,2%. Então, a gente está vendo que o país, apesar da condição econômica que passa, está tendo menos desemprego, na verdade, o que não é a realidade do Mato Grosso do Sul, que vive hoje o pleno emprego, né? Hoje a gente, nosso estado, né, senador? O senador pode falar depois melhor para a gente. Nós temos muitas vagas de emprego em aberto e a gente não consegue preencher. Que inclusive isso foi discutido ontem no Pantanaltec. Eu estava lá ontem no Pantanaltec, na abertura do Pantanaltec. Então estava a Marina Dobashi, estava o ex-governador, o atual governador, falando bastante também
um pouco dessa situação que o Estado vem vivendo, na verdade, né? O país vem melhorando, mas o nosso Estado já vive o pleno emprego, né? Bom, né? Isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre Campo Grande. Bom, quem mora em Campo Grande dá para perceber, né? Centro de Campo Grande assiste fechamento de 2,6 mil empresas em 7 anos. E aí, Túlio? Isso é uma realidade em que essa semana, as 2 semanas passadas, eu estava com a minha filha, a gente foi jantar na feira, Ju, senador, e aí a gente passou na 14 e com várias lojas com a placa, aluga-se, aluga-se, vende-se, vende-se, aluga-se. Então reflete muito, essa notícia reflete uma verdade que está acontecendo hoje na cidade de Campo Grande, né, Ju? Pelo menos é o que a gente está vendo ali, naquele quadrado que tem ali entre Calógeras, Rua Barbosa, Fernando Correia e Mato Grosso ali, né? Então, 26 de agosto, né? Então, nesse quadrado aí a gente vê que diminuiu bastante, tem muito comércio fechado, na verdade. Desafio Pantanal Tech 2025. Selecionará projetos de negócios viáveis para Mato Grosso do Sul. Aí, ó, a gente é boa. Muita notícia boa, a gente vê que o Estado está investindo bastante em tecnologia e inovação. O governador está apostando nisso, ele falou bastante de startup ontem no Pantanal Tech. A feira tá linda, para quem não foi, vai até domingo, Pantanal Tech, tá muito bonita, é uma feira lá perto do Terroir, né? Então tá bem bacana, bastantes aparelhos lá de tecnologia. Então quem quiser saber um pouquinho dessa novidade, a gente vê que a Fundect está investindo bastante, junto com o Sebrae, então são braços importantes. Para nós que somos empresários e quiser entender um pouco mais sobre tecnologia, os avanços e como que o Estado está pensando em estar investindo, é legal a gente estar indo no Sebrae, está indo na Fundect, que são as instituições que estão de frente com isso, na verdade, do nosso Estado, né? Isso. E aí, Mato Grosso do Sul também, olha lá, PIB de Mato Grosso do Sul deve crescer 5,5% em 2025, diz o governo. Também é uma notícia muito recente e que todo mundo vem falando, na verdade, sobre os avanços do Mato Grosso do Sul. Se eu não estiver enganado, eu li uma notícia que nós fomos o estado que mais cresceu no primeiro trimestre, né? Então, reflete muito esse crescimento aí. Eu acho que toda a bancada federal, junto com o governador e os deputados, estão fazendo um trabalho que está refletindo agora no nosso crescimento. Esse foi o nosso Top Notícias, João. Obrigado. Pessoal, para iniciar a entrevista nossa, a gente tem hoje uma figura pública que, desde quando eu comecei a empreender, comecei a buscar entender sobre a empresa, eu já escutava falar no nome do senhor, tá? Acompanhei de perto um pouco a carreira do senhor como prefeito, depois como deputado, depois o senhor virou senador, né? A gente viu que o senhor tentou a parte de governador e acabou não tendo sucesso na eleição, mas que o senhor relata que o senhor aprendeu as dores do empreendedorismo, que de lá o senhor falou, bom, agora eu vou empreender, e de lá o senhor aprendeu muita coisa e eu tenho certeza que o senhor vai compartilhar com a gente isso hoje. Mas antes de o senhor responder essa pergunta, eu fiquei sabendo que o senhor trouxe alguma coisa para nós, é isso? Cristiano, muito obrigado pelo convite, em seu nome, em nome da Juliana, cumprimentar todos vocês que fazem parte desse momento tão especial para mim, para minha esposa, que quando soube e percebeu como que era a concepção, quis vir para poder participar e é uma novidade, e o ser humano gosta de novidade. Então, estou muito satisfeito de poder estar aqui, parabéns por ter trazido isso para Campo Grande, é algo que realmente nossa cidade precisava. Isso aqui exercita a cultura, o conhecimento, além de cumprir com a missão de inspirar algumas pessoas. Obrigado, senhor, pelas palavras. E o senhor trouxe algo Sim. para a gente, né? Vamos caçar? Vamos lá. Vamos lá. Fique à vontade, por favor. Político gosta de falar de pé, né, gente? Vocês vão me desculpar por isso aí. Mas dá para ver essa foto, a minha satisfação de ter aprovado um projeto, mas dá para ver também que eu estou mais gordo ali, né? É que eu arrumei um personal muito bom, chama João Monjaro. Então eu estou usando esse personal para me poder emagrecer. Em 40 dias, eu não tenho nada para fazer propaganda, mas eu tenho que falar, eu perdi 12 quilos. É impressionante. Mas calma que está saindo um novo. Está saindo um novo que não perde a massa magra, que é o sonho de todo mundo, né? O gordinho quer perder só a gordura, a massa magra
para poder recuperar, tem que ir para academia, fazer musculação, e nem sempre isso é agradável. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre liderança, sobre política e sobre empreendedorismo. Tudo isso está muito ligado. É uma peça de engrenagem ligada na outra, que faz com que, se ela estiver harmônica e funcionando bem, as coisas vão para frente. Próximo. Eu queria que vocês vissem um vídeo, que eu vou pedir para soltar daqui a pouco. Tudo na vida, pessoal, a gente tem que ter empatia e gentileza. Isso eu aprendi com meu pai. Uma vez, uma pessoa fez uma gentileza para ele, e ele tinha ido comigo na feira, comer um sobá. Na hora de voltar, ele fez a gentileza para essa pessoa. E no carro ele falou para mim: meu filho, aprende uma coisa, gentileza se paga com gentileza. E esse vídeo é uma coisa assim que me tocou profundamente. É um garoto especial que estava no campo de futebol, assistindo o jogo do time dele, e o time dele não fez o gol no adversário. E isso deixou ele assim muito chateado. E ele soltou da mãe dele e entrou para dentro do campo para fazer isso que vocês vão ver. Esse vídeo está longe de ser sobre futebol. É sobre empatia. Veja só. Gostou? Segue e compartilha. Então, isso mostra... O goleiro tinha acabado o jogo, ele recebeu o menino, deve ter levado um susto, né? Porque quando você termina uma partida dessa, você quer ir para o vestiário, e quando vem um torcedor com a outra camisa, pode ser alguma outra coisa, pediu para que ele pudesse ir até o gol, que ele queria bater um pênalti. E ele bateu, e bateu bem, e fez o gol, e foi para a torcida comemorar aquilo que ele queria que os jogadores do time dele fizessem. Mas o interessante disso é que o estádio todo aplaudiu ele de pé, e os jogadores todos entraram nessa vibe e acabaram também aplaudindo. Liderança nasce das quedas. Em 2014, eu disputei a eleição para governo do estado. Saí da prefeitura com uma avaliação muito positiva, quase 80% de ótimo e bom, e isso tinha me credenciado a disputar o governo. Mas foi a eleição que eu perdi das 8 que eu disputei. Eu ganhei 7, perdi essa. Mas foi nela a que eu mais aprendi. Porque a gente, na vida, tem que tirar as lições da derrota para empreender as futuras vitórias. Quando a derrota vem, vocês podem ter certeza que ela vem para vocês aprenderem. Procure tirar as lições disso para vocês empreenderem o sucesso que vem à frente. Aí o que eu fiz? Eu sou médico, porque quando eu resolvi entrar na política, foi uma coisa assim interessante. Eu participei de uma eleição de sindicato dos médicos. E tinha um pessoal há 30 anos comandando o sindicato.
E juntou uma gurizada, e eu no meio, falando, vamos tirar esses caras, que já está na hora da gente dar a nossa contribuição. Eles já estão aí há 30 anos. Aí fomos para a eleição e perdemos essa eleição por 1 voto. Aí alguém lá viu e falou, ó, aquele lá é bom para ser candidato a vereador. E eu fui me aconselhar com meu pai. Pai, me convidaram para ser candidato a vereador. E o meu consultório estava indo muito bem. Eu sou urologista, cirurgião urológico. O meu pai falou, vou te dar um conselho. Se você quiser entrar na política, a política é vocação. É um dom que você tem que ter dentro de você, porque você acaba sendo, na própria acepção da palavra, um homem público. Sua vida vai ser totalmente aberta, transparente, ligado ao público. E é isso que você quer? Falei, pai, eu acho que é. Ele falou, então você tem que ser um profissional médico, vírgula, político. E não um político profissional. Nunca deixe de atender o seu consultório. E eu fiz isso. Perdi a eleição, eu tenho meu diploma. Eu falei, vou voltar para o meu consultório. Vou voltar a atender. E fiz isso. Fazia mutirões de saúde, eu sou urologista, né? Fazia, no Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. Tem muita história gozada, porque ninguém quer fazer esse exame, né? Dos homens. Normalmente eles vão com a mulher no consultório, o cara nem te cumprimenta direito. E a mulher quieta, assim, meio que rindo. E o cara fala, eu vim por causa dela. Senão não teria vindo. Aí você explica, vai com jeitinho, até que você faz os exames. Mas aí isso cresceu e foi com um mutirão que a gente realizava nos presídios. E era uma coisa interessante, porque eu acabei descobrindo que os presos não tinham assistência médica. E aquilo foi ganhando corpo, foi ganhando espaço em agenda, acabou que isso estendeu para as aldeias indígenas. Imagina vocês, gente, atender dentro de uma aldeia indígena e ter que fazer o exame de próstata nos caciques lá. Primeiro que você só conseguia se comunicar com ele com a agente de saúde do lado, que é quem eles confiam. Alguns aceitavam fazer, outros ficavam bravos e saíam da sala bravos. Mas isso faz parte, né? Às vezes acontece isso, até aqui na cidade. Então, eu tenho 3 pilares que eu carrego comigo: a força, o foco e a fé. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Isso vem também do dom de ser médico. A cura, a arte de curar e a medicina está muito envolvida com a espiritualidade divina. Se você não anda junto com ela, você pode até ter algum sucesso, mas ele é muito mais difícil. Ao passo que você anda com ela, as coisas realmente se abrem para você. E aí, quando eu resolvi fazer um voo solo, isso é igual quando a gente canta com uma dupla caipira e você se desentende com outra parte e resolve seguir o seu caminho. Foi o que eu fiz. Eu fui para outro partido, bem menor do que eu estava. Onde eu estava era o partido do governador na época. Saí correndo em tudo que é lugar. E na política você nunca é unanimidade. Você tem que saber absorver isso. Tem gente que fala mal de você, tem gente que, para falar bem, você tem que investir nesses sites, nessas coisas que tem por aí. Isso faz parte desse jogo político. Mas eu aprendi um negócio muito interessante com esse Mário Sérgio Cortella. Se ninguém te odeia, você está no caminho errado. Porque o sucesso chateia, o talento incomoda e a energia boa causa inveja. Isso é algo que é muito forte dentro daquilo em que faz com que os outros sentem para quem brilha. O brilho ofusca. Empreender não é só para quem tem o CNPJ.
é transformar o que parecia impossível em possível. Eu vou contar aqui um exemplo antes de passar para o próximo. Vocês sabem aquela orla morena que a gente fez ali? Vem pelo aeroporto, aí ela entra ali no bairro, depois da rotatória da Cabeça de Boi, ali é a orla morena. Isso foi um recurso de um convênio, o Paulo Antunes era superintendente da Caixa, nós estávamos comentando os nossos feitos aqui, em que o meu grupo de trabalho fez e falou o seguinte: olha, você não vai conseguir liberar esse recurso. Mas por que eu não vou? Tem 1% de chance só para você liberar. A Eliane Detoni, que nós tínhamos falado dela, que era a responsável. Eu falei, eu vou transformar esse 1% em 100. Ela falou, se você conseguir isso, eu faço o projeto que você quiser. Corremos atrás, um recurso internacional, tinha que ir para Santa Cruz de la Sierra, era o Fomplata. E conseguimos o recurso. Aí eu chamei a equipe toda, ela chefiando, você realmente conseguiu. Qual o projeto você quer? Falei, eu quero trazer um mar para Campo Grande. Ah, mas aí também não dá. Ela falou, falei, mas você falou que eu podia pedir o projeto que eu quisesse. Então você se vira nos 30 e traz o mar para Campo Grande. Ela falou, olha, o mar eu não vou conseguir trazer, mas eu vou fazer uma orla inspirada em projetos de orlas marítimas que vai acabar sendo algo similar. E fizemos a Orla Morena, que foi aquela revitalização que foi muito funcional para a nossa cidade e também valorizou e causou um impacto muito positivo naquela região. Próximo. Questão das conquistas é algo que a gente sempre... Esse guri aqui era eu, ó. Eu fui orador da turma de medicina no Rio de Janeiro e para eu passar nesse vestibular, caiu como tema da redação a paz mundial. E estava um conflito no Oriente Médio, isso quando eu passei no vestibular, lá na década de 80, e o meu pai estava numa praça me esperando sair. Meu pai escreve bem, era muito culto. Meu filho, como foi o tema da redação? Falei, a paz mundial. Ele falou, o que você falou? Você falou da guerra do petróleo, você falou do conflito do Oriente Médio, o que você escreveu? Falei, pai, me veio na cabeça a oração de São Francisco de Assis. E eu escrevi ela de ponta a ponta. Aí meu pai pensou, olhou para cima, falou, das duas ou uma. Se for um católico que corrigir sua prova, você vai passar. Agora, se não for, você vai levar pau. Eu tinha 16 anos e passei no primeiro vestibular de medicina. Próximo. Bom, esses dias eu fui num programa que aquele Cajuru, aquele senador polêmico, tem com a Leila do vôlei, que foi campeã mundial, campeã olímpica, que é lá do Senado. E aí eles me perguntaram, Nelsinho, você tem um dom diplomático. Da onde veio isso? Eu falei, cara, eu também não sabia, até que eu puxei pela minha memória, e o meu avô paterno foi cônsul. Então, eu acho que isso nasceu, porque a genética é algo muito forte na vida da gente, nasceu justamente dessa herança genética que eu recebi. E hoje, pela segunda vez, porque a primeira foi em 2019 e 2020, eu sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica e Controle de Atividade de Inteligência, onde está a ABIN. E aí eu digo para vocês o seguinte, é um posto altamente assim, disputado no Senado, já é a segunda vez que eu estou nessa comissão como presidente, faz interlocução com o mundo todo. E eu queria contar uma passagem para vocês aqui que aconteceu na minha vida. Antes de eu ser candidato para o Senado, em 2018, eu estava no meu consultório atendendo e eu atendi um pastor evangélico. Pastor Eliezer. E aí eu pedi os exames para ele, na hora que ele foi trazer o retorno,
Ele falou assim para mim, isso em 2017, eu nem sabia que eu ia ser candidato a senador. Olha, eu tive um chamado de Deus e eu quero te passar o que ele me falou. Eu falei, tá bom, pode falar. Você vai estar num posto e vai estar pessoalmente com as maiores lideranças mundiais. Eu falei, tá bom, obrigado. Ele foi embora. Eu falei, gente, aparece cada um na vida da gente, né? Agora, onde já se viu isso? De onde que esse cara tirou isso, meu? Eu sei que depois que isso passou, aconteceu isso, pessoal. Eu estive com o presidente Trump nos Estados Unidos, na visita da Casa Branca, e almocei lá, numa roda. Eles têm o costume de fazer isso aqui, na hora do almoço, e traz os ministros, eles discutem as coisas. E eu estava na quaresma. Eu guardo a quaresma, eu não como carne de jeito nenhum na quaresma. E aí o prato que o cara estava servindo, lá o garçom da Casa Branca, era um filé daqueles altos, bem grande, em volta tinha 2 cenouras, aqueles legumes que o cara põe para acompanhar o filé. E eu estava na quaresma, eu comi só os legumes e deixei o filé. E aí o garçom veio, bateu assim no meu ombro, eu olhei, ele falou, what's happened, né? O que está acontecendo? Eu falei, no problem. Aí ele falou, o que está havendo aí com esse filé? Aí eu não lembrava como que era quaresma em inglês. Eu falei, cara, o que eu vou falar para esse cara agora? Eu falei em português mesmo, né? Eu falei, eu estou na quaresma, pô. Aí ele achou que eu fosse doido, né? Tirou meu prato e foi para lá. Próximo, eu tive também com o presidente da China, pessoal. Xi Jinping. Numa reunião do BRICS, lá no Brasil, e tive a oportunidade de conversar com ele. Próximo, eu tive também com o Putin, presidente da Rússia. Próximo, e tive com o nosso presidente aqui do país vizinho, com o Paraguai, Santiago Peña. Aí eu chamei o pastor de novo, falei, cara, fala mais algumas coisas aí para mim. Você acertou um negócio que era muito improvável, bicho. E até hoje esse cara é um mentor espiritual para mim, sempre ele faz oração na minha casa, para minha família. Próximo. Então, eu nunca deixei de acreditar, porque empreender é acreditar mesmo nos dias difíceis. É liderar sem perder a essência. E o líder verdadeiro, o líder nato, ele tem que ser instituído pela admiração e não pelo temor. Porque tem líder que lidera com força, ele é temido. Mas aquele líder que lidera inspirando e com admiração, ele é líder com L maiúsculo. É criar conexões que geram impacto. Os 3 Fs, força, foco e fé, o segundo é foco, força para resistir, porque momentos ruins todos nós temos, pessoal. Isso também eu aprendi na minha vida. Quando você está num momento muito bom, muito especial, você tem que sempre agradecer a Deus e saber que vai vir momento ruim, porque é assim a vida. O grande segredo da vida é você saber andar no equilíbrio, em tudo. Naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você sente, naquilo que você faz. Você conseguindo andar no equilíbrio, a sua saúde vai estar boa e você vai cada vez mais viver mais. Foco para decidir. A decisão é o ato mais solitário do ser humano. Vocês já perceberam isso? Quando você decide, é você que decide. É uma coisa tua, sozinha, você e você. Você pode ouvir os outros, mas na hora de falar, vou fazer isso, é o ato mais solitário. E fé para continuar. Porque não é fácil, gente, a gente superar os obstáculos e o desafio. Você tem que ter espiritualidade e tem que ter a fé. Próximo. Olha só que interessante isso aqui.
Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo fogo, pelas dificuldades, pelo sufoco, pelas pressões, e aí sim nos transformamos numa belíssima pipoca. Eu achei isso assim bem legal, porque eu aprendi também na minha vida, olha, que ser prefeito de uma cidade como a nossa é muita responsabilidade, é muita exigência. As dificuldades que eu enfrentava sempre me inspiravam a buscar soluções. E aí eu sempre trago as coisas para a medicina, as dificuldades são parteiras das soluções. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Próximo. Bom, tem muita coisa que foi incrível na minha vida. Eu ter conhecido a Keila, eu ter meus filhos maravilhosos que eu tenho, eu ter conquistado o meu curso de medicina, os meus 7 mandatos, muita coisa. Mas a emoção É o último, né? mais recente que eu tive, e aqui eu ouvi um palmeirense falando, foi justamente no futebol. Porque quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu peguei uma época que o meu time, que é o Botafogo, só apanhava de todo mundo. Eu fiquei lá 11 anos morando lá. E o Botafogo só perdia. Perdia para o Flamengo, perdia para o Vasco, perdia para o Fluminense, perdia para o América, era uma confusão só. E aí o Botafogo foi decidir a Libertadores, lá em Buenos Aires. Nós resolvemos ir, eu, a Keila, a Maria Gabriela e o Nelsinho. E fomos para assistir o jogo. Com 30 segundos de jogo, o cara levanta um pé do Botafogo, bate na cabeça do jogador do Atlético Mineiro e é expulso. Com 30 segundos. O Botafogo ficou com -1. A gente olhava assim, os caras tudo chorando em volta na torcida do Botafogo, até que um lá gritou, falou, ah! Nós olhando. Isso é Botafogo, cara. Vai ter um iluminado aí que vai fazer um gol e nós vamos ser campeão. E o interessante dessa história é que a Keila, que não é afeita a futebol, mas gosta de ficar filmando as coisas, tirando foto, ela filmou os 2 gols que o Botafogo fez assim, não sei, um de pênalti ainda é razoável, porque você vai ter o pênalti, você filma. Mas o primeiro, Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Tenham fé que com certeza Deus vai apontar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, senador. A primeira pergunta é, o Botafogo ganha amanhã? Ganha. Não hesitei. O dono do restaurante é palmeirense ainda. Então, vamos ver. Ficou bom, né? É um jogo bem equilibrado. Mas nossa maré pro lado do Palmeiras tá boa, ele sabe disso. Tá boa? Ah, então a fé tá em dia, né? Bom, queria agradecer por toda essa explicação do senhor, a trajetória, uma trajetória inspiradora, na verdade. E o nosso talk, senador, ele funciona da seguinte forma. A gente abre, eu faço algumas perguntas do senhor aqui e depois eu abro para o público perguntar, né? Pode. E como a gente sabe que o senhor tem uma carreira extensa, mais de 20 anos aí de carreira política, a primeira pergunta que eu queria saber do senhor, e para nós empresários aqui, como serão os próximos capítulos econômicos do país? Porque o senhor transitou há 20 anos atrás, e o senhor pode ter uma perspectiva de tudo que está acontecendo na bancada federal para frente, na verdade. Hoje, a gente sabe que os empresários, eles precisam de pegar dinheiro para investir, para crescer, para montar outro restaurante. Eu sou fisioterapeuta, tenho algumas clínicas aqui para montar outras clínicas, mas a gente sabe que a gente vive um cenário que o dinheiro é muito caro. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, e antes só para uma história para o senhor entender, eu estava almoçando com alguns empresários e eles soltaram assim, pô, eles entendem bastante de finanças, pessoal que analisa a bolsa de valores, fala, os próximos 10 anos são anos que a gente vai ter que segurar um pouco o dinheiro, que a gente não sabe o que vai acontecer. O senhor que transita na bancada federal, isso é uma realidade? Como que o senhor vê o governo de hoje? Eu queria também saber a opinião do senhor sobre, o senhor aprova ou não o governo do país hoje, e como que o senhor vê isso nos próximos anos, tendo uma visão de empreendedor, porque o senhor também é empreendedor. Bom, uma coisa assim bem simples para vocês saírem daqui com isso claro na cabeça. Se você
tem um prefeito para reeleger, o asfalto da cidade tem que estar bom. Você não pode ter muito buraco, a cidade tem que estar com aquele asfalto liso, porque é isso que mostra a percepção do prefeito ir bem. O governo, se você quer reeleger um governador, tem que ter geração de emprego boa. Porque se não tiver, reflete diretamente na aprovação do governador. E o presidente, para reeleger um presidente, a economia tem que estar boa. Nenhum presidente consegue se reeleger, isso com vários dados mundo afora, se a economia estiver ruim. O que na minha avaliação aconteceu? Eu não sou um cara radical, gente. Eu sou uma pessoa mais moderada de centro. O meu lado sempre foi esse, um lado que eu sei olhar as coisas boas que tem nos governos e procurar se aproximar delas. Mas isso não impede também de eu criticar aquilo que eu acho que não está certo. Eu tive essa experiência como prefeito. Paulo Antunes acompanhou isso. Quando eu me reelegi, eu fiz uma reforma administrativa na prefeitura. Eu tinha 21 secretarias. Eu reduzi para 9. De 21, eu reduzi para 9. O que isso impactou? Funcionou igual as coisas, sobrou mais recurso para eu poder fazer investimento e isso gerou um superávit nas contas públicas que quando eu arrumei, tirando a secretaria A, B ou C, no início do governo, e teve as críticas, o xingamento, o cara que apoiava aquele setor, eu acabei enxugando na outra, grudando uma na outra. Mas o que isso refletiu no futuro? Uma capacidade de investimento, que é o que todo homem público busca fazer. O que houve no início do governo atual? Nós tínhamos um número X de ministérios no governo passado, foi triplicado o número de ministérios. Eu tive a oportunidade de falar para o presidente Lula: presidente, para mim o senhor está equivocado. Ele falou: Nelsinho, eu vou fritar o porco com a própria banha dele. Eu falei: mas não tem isso. Vai gerar despesa igual. Porque cada ministério desse novo que o senhor está criando vai acabar tendo que ter um motorista, um assessor de imprensa, um jurídico, um cara que cuida dos projetos, que cuida das emendas. Então, você tinha um número, vamos dizer, 10 ministérios. Ali, trocou o governo, passa para 30, sem fazer a reforma dentro de casa, que acaba refletindo na economia lá da frente. Acordaram para isso agora. E o que querem fazer? Porque normalmente essas reformas se faz no início do governo, que você está amparado pela força popular do resultado da eleição, é quando você consegue fazer aquelas reformas que quebram os ovos para o omelete sair bom. Esses dias eu ouvi uma frase: falta muito pouco tempo para consertar aquilo que precisa ser consertado. E é isso mesmo. E como que eles estão querendo consertar? Aumentando a carga tributária. Quem que aguenta mais, gente? Ninguém aguenta. Aí veio lá a proposta de aumentar o IOF. Voltou para trás. Porque o momento para fazer isso é muito ruim, porque é um momento que antecede a eleição. Qual o parlamentar que vai querer pôr a canela dele lá para levar uma quebrada? Não vai. Então, as medidas que deveriam ser tomadas, passou o tempo para se tomar. A esperança é que possa vir alguém diferente, alguém novo, alguém inovador, que possa fazer as transformações que nós que estamos numa idade produtiva esperamos e ansiamos que possam ocorrer. Então, a minha expectativa não é boa. Essa expressão que você ouviu, eu pactuo com ela, mas eu sou um cara muito otimista. Eu acho que essa polarização na próxima eleição vai se quebrar. Para mim, isso vai se quebrar. Não dos campos políticos, porque isso faz parte da política. Tem o campo da esquerda, o campo da direita, o campo do centro. Mas, para mim, os personagens vão ser diferentes. É a minha avaliação. Um por causa da idade
e o outro por causa da situação de inexigibilidade que se encontra. Obrigado, senador, pelas considerações. Ficou bastante claro para nós. E agora a gente entra no intervalo, tá? Senador, a gente tem um momento agora em que a gente divulga os patrocinadores e depois a gente retoma de novo com o senhor, tá bom? Tá. Eu gostaria de convidar aqui o Gabriel Venturini, que vai estar falando hoje pelo nosso patrocinador, o restaurante Canto do Cupim. Uma salva de palmas. Boa noite, já trouxe minha colinha aqui para os pontos importantes para falar do Cupim. Bom, para quem, se tem alguém que não me conhece, meu nome é Gabriel, sou sócio do Cristiano e da Ju, da Impulse Mind, e também trabalho na parte de idealização do marketing do Cupim. Então, hoje eu estou aqui para falar do Canto do Cupim. Bom, o Cupim, ele começou com uma ideia de fazer boa comida num restaurante rústico. Então, essa idealização começou com alguns dos sócios que estão aqui, o Gustavo, o Carlos e o Cristiano. Isso começou em 2013. Então, esse ano nós completamos 12 anos de casa, aqui nesse mesmo ponto. E o carro-chefe da nossa casa é o Cupim Casqueirado. Então, é o mais pedido aí, deve ser o que mais todo mundo deve conhecer. Porém, a gente tem outras variedades de pratos, tem outros carnes grelhadas, acompanhamentos, saladas. E como que a casa trabalha? A gente trabalha com self-service e à la carte, tá? A gente atende aqui no restaurante self-service de terça a sábado no almoço, certo? E o self-service a gente conta com mais de 20 pratos, tá? Tudo incluso. Que é um lugar bom. São mais de 20 pratos quentes. A gente tem um buffet de salada. Ó, a gente tem uma ilha de salada onde você pode montar a sua salada à vontade. Temos uma ilha de macarrão, você também consegue montar, tem tipo macarrão. No self-service está incluso refrigerantes, sucos e sorvete de sobremesa também, tá? Então, de terça a sábado no almoço. De segunda a sábado no almoço, desculpa. Segunda a sábado no almoço é o self-service. De terça a sábado à noite, a gente trabalha no modelo à la carte, onde qualquer prato que você pedir no restaurante, você tem direito a se servir no buffet de salada, torradas, molhos, farofa. E no domingo, no almoço, a gente também atende à la carte, tá bom? A gente também trabalha com delivery e temos música ao vivo alguns dias da semana. Eu queria falar um ponto importante que chamar aqui, que é para a questão dos eventos que o Cupim faz. Então, a gente tem esse salão fechado, onde a gente realiza todo tipo de evento. A gente faz computerização para aniversário, casamento, já fez até cerimônia de casamento aqui, faz eventos corporativos. E a gente, além desse espaço, a gente também faz evento na área externa, caso queira, tá bom? E eu queria falar de duas novidades recentes que o Canto do Cupim trouxe. Uma é a Cupivara, para quem não viu, para quem não conheceu, é uma panacota de Nutella no formato de capivara. A gente trouxe aqui para a cidade, foi o maior sucesso da cidade, até em outras cidades do estado. Isso aqui merece, porque esse vídeo aqui foi muito bom. Vou até mostrar aí para quem não viu o vídeo da Cupivara. Bom, então, para quem não provou a Cupivara, vem aí, faz um pedido, venha provar essa Cupivara com a copa de Nutella, tá? E a nossa segunda novidade, mais recém-lançada, foi o nosso Playground. Então, a gente fez uma obra aí enorme, com construção do Playground, que a ideia era ser o maior Playground de restaurante de Campo Grande. Então, a gente tem eventos eletrônicos, tem o treva-treva gigante, tem o inflado, tem uma roda gigante para as criancinhas, que o Playground é dividido em crianças até 4 anos e depois maiores até 13. Então, e com isso a gente lançou o plano Kids, tá? Então lá nos nossos planos agora tem plano de aniversário para criança, tá bom? Então isso foi só para contar o restaurante, o local que vocês estão, apresentar para quem não conhecia, então, muito obrigado. Continuando, obrigado, Gabriel. Gostaria de chamar aqui a Juliana Aranda, que vai falar um pouquinho sobre o projeto de mulheres protagonistas e também da empresa dela, República Universitária, ou Roupas Únicas, né?
Por favor. O Pires gosta de falar, né? Que quando ele pergunta, boa noite, o Pires pergunta, vocês sabem o que é Rio Uniformes? Quem sabe o que é Rio Uniformes aqui? O que é Rio Uniformes? Nosso cliente. República Universitária? Olha só. Eu tenho um convite para fazer. Vocês viram o Gabriel falando que nós estamos aqui na plataforma Impulsivite. Essa plataforma ela conecta os empreendedores e é bacana, né? Já saíram muitos negócios dos nossos eventos aqui. Inclusive o último quando tinha o senador Pedro Chaves, né? O senador. O último foi o Jaime Berrucchi. O penúltimo foi o Dr. Bessão. Saiu uma negociação de quase 300 mil reais aqui. 200 e poucos mil, né? Que beleza. Isso. Foi uma negociação na mesa ali, que a Unicef precisava comprar cadeira de odonto. Comprou do Wesley, eu não sei se o Wesley tá aí, Olha mas... só, então saiu o negócio. Então vocês que estão aqui, aproveitem essa oportunidade. E aí eu tenho uma oportunidade para vocês. Na verdade, essa oportunidade já está quase no fim. Por quê? Porque nós estamos com prazo ali esticado. O que é? Quem é mulher aqui pode participar de um livro que já tem a Jael participando, nós temos a Eve participando, temos a Leni participando, se chama Mulheres na Sustentabilidade. É um projeto para escrever a sua história. Por que vocês aqui que são mulheres, o que vocês estão fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje para deixar o mundo mais sustentável? O que com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com tudo que a gente aprendeu aqui, que mundo a gente tem deixado melhor? E é um projeto que nós já somos mais de 1.000 mulheres. Estamos no Ranking Brasil, estamos indo para o Guinness Book como a maior liga de mulheres escritoras e investidoras em prol de outras mulheres. Esse projeto ele tem 10 anos e nunca aconteceu aqui, saindo mulheres de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu participei de um projeto, no primeiro, que foi em 2023. Esse livro foi lançado, essa coletânea de mulheres palestrantes, foi lançado no Louvre, em Paris. E agora nós temos um projeto levando as mulheres aqui. E por quê? Ah, Débora, também está no livro do projeto Mulher da Sustentabilidade. Tem mais alguma mulher que está aqui que eu não falei? Então, quem não está convidada para participar. O que é esse projeto? É você contar a sua história em até 6.000 caracteres, que significam 3 páginas. Então, você, que é o homem que está aqui, conhece uma mulher que trabalha na sustentabilidade? Ah, Juliana, eu conheço quem trabalha no ambiental. Será que sustentabilidade é só ambiental? Sustentabilidade é social, é econômica, é política, é familiar. Aonde essa mulher, no entorno dela, ela está deixando um mundo melhor para outras gerações? E eu te faço esse convite de estar conosco. Esse livro será lançado, essa coletânea será lançada aqui em Campo Grande. Vai ser lançada também em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, que já lançamos as outras coletâneas lá. E vai ser lançada em outubro, no Louvre. E serão condecoradas na Divina Academia. E para as mulheres que não vão poder estar presentes em outubro, em Paris, nós temos uma oportunidade que dentro da revista Mulheres que Brilham, vai ser lançado no Murano, que a Débora é nossa embaixadora líder. Quem é a Débora? Por favor. A Débora é nossa embaixadora líder da revista Mulheres que Brilham. E nós vamos oportunizar para que essas mulheres recebam e possam ser condecoradas, recebendo o título honoris causa da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, através da apresentação de um dossiê da trajetória dessa mulher, após a aprovação da diretoria da AMLE, que é a Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, ela vai poder ser homenageada e condecorada. Então, o que isso significa? Que nós estamos levando o Mato Grosso do Sul para outros lugares, mostrando as histórias dessas mulheres que fazem a diferença aqui no nosso estado, em Campo Grande. E estamos levando para o mundo. Então, você que conhece uma mulher e queira participar, o projeto, nós temos prazo até o dia 30 para apresentar. Mas eu vou perceber o editor e me dão mais 30 dias para que a mulher possa entrar e escrever a sua história. Porque esse livro vai ser lançado em outubro. Então, sejam bem-vindos ao nosso projeto. Estamos abertos para conhecer as histórias inspiradoras das mulheres aqui de Campo Grande e do nosso Mato Grosso do Sul. Obrigada. Parabéns, João. Muito obrigado. E agora vamos internacionalizar um pouco o nosso evento. Existe um projeto muito bacana no qual eu faço parte e que vai ser lançado, na verdade era para ser lançado no começo do mês que vem, mas a notícia circulou tanto que a gente resolveu já trazer para esse encontro, na verdade,
E eu gostaria de convidar aqui o meu sócio que está comigo nessa jornada, talvez a jornada mais desafiadora para mim como empresário, e acredito que para ele também, para falar sobre esse projeto que vai acontecer nesse ano. Então, eu gostaria de chamar aqui o Jackson Freitas para falar um pouco sobre esse projeto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença de todos. É muito bom. Bastante rostinhos novos aí. Muito bom estar conectado. E como o Cristiano falou, estão em primeira mão sendo lançado aqui uma missão que nós, juntamente com a Brave, e com nomes como Kenneth Correia, Kenão, quem conhece aí o Kenão aqui, prata da casa? Kenão é fera, né? Kenão que representa o nosso estado aí, falando sobre tecnologia, especialista em inteligência artificial internacionalmente. E o Tony Ventura, quem conhece o Tony Ventura aí? Quem já viu o Tony Ventura? Aí, Tony Ventura, brasileiro, de Brasília. Hoje o Tony Ventura é um dos maiores especialistas em tecnologia do mundo, palestrante internacional. E vocês viram um vídeo que rolou do Kenão, do Kenneth, lá no parque, de um robô? Quem viu aí no vídeo que saiu? Então, nesse dia, numa conversa de churrasco sentados, a gente falou: precisamos levar os empresários do Mato Grosso do Sul para os lugares onde os negócios estão acontecendo. E existe uma feira em Osaka, é uma feira mundial, essa feira dura 6 meses, e em outubro ela é o encerramento. Inclusive tem lá um mundo tecnológico, tem stands, inclusive no Brasil, é uma maior feira de tecnologia mundial, e acontece no Japão. E já que estamos no Japão, do ladinho é a China. O que a gente conversou aquele dia? Vamos juntar esses empresários e vamos levar essa galera para fazer negócios na Ásia. O nosso estado é o primeiro estado em pujança de industrialização de negócios, e tem gente de fora já fazendo negócio aqui. Temos o Fábio aqui que representou e representa todo o trabalho que vem dentro do Chile. E existem muitos empresários, principalmente chineses, indústrias chinesas, investidores que querem estar aqui no nosso estado. E olha só quanta gente qualificada, quanta gente bacana, quanta gente importante aqui dentro que poderia fazer negócio com essas pessoas. Então a gente uniu essas forças. O Tony Ventura ele tem um acesso muito grande na China, diretamente com as fábricas, e nós vamos fazer, além de fazer a visita em outubro na feira do Japão, pegando o encerramento, nós vamos ter acesso direto e exclusivo dentro das maiores fábricas da China. E nós vamos levar empresários nossos daqui para fazer essas conexões e serem os principais conectores desses negócios. Então fica aqui o lançamento. Quem quer saber mais sobre isso, tem acesso ao Cristiano, tem acesso a mim. Nós vamos fazer todo esse levantamento e mostrar cada vez mais. Nos acompanhem nas redes, que a gente vai trazer mais informações a respeito. E já fica aqui o lançamento e o convite de você, empresário, que quer fazer parte dessa conexão para a gente fazer o nosso estado ser ainda mais promissor, aproveitando toda essa pujança, todo esse crescimento. Tudo bem. Só complementando, o Jackson, essa visita que a gente vai fazer no Japão e na China, a gente vai fazer uma imersão também lá, né? Exatamente. Aproveitando o Kenneth Correia, o Tony Ventura e mais outros nomes de lá da China e do Japão também. Exatamente. Né? Tem um bilionário, inclusive, né? Que é o Mr. Jim, que ele já é um conector de negócio lá, ele já é investidor lá, ele vai receber a gente, principalmente, a gente vai ter, além da imersão, um dia lá, além das visitas nas fábricas, a gente vai ter essa imersão, a gente vai ter um passeio de barco, fazer conexões com outros empresários chineses, então vai ter esse passeio, inclusive, de barco incluso, e mais outros acessos, mais outras coisas que estão acontecendo aí, né? O mais legal foi que ele falou assim, em quantas pessoas vocês vêm? A gente falou assim, não, a gente vai no mínimo 10 e no máximo 20. Ele falou, então faz o seguinte, traz todo mundo aqui, que eu quero escutar o que todo mundo faz, que se for interessante eu vou investir. Ele quer fazer uma espécie de Shark Tank lá na China com a gente, fazer um Shark Tank com esses empresários que estão trazendo aqui dentro, aqui no meu barco, aqui com os outros empresários, outros investidores que a gente tem aqui. Eu ia sozinho, mas agora minha esposa já quer ir junto. Falou de que barco, não sei o que, ela já não quer deixar mais sozinho. Ela vai de parte. Obrigado, Jacques, pela sua presença. Pessoal. Gente, para a gente dar continuidade
para o final aqui, queria agradecer a presença de uma pessoa que é minha referência hoje como empresário, minha referência como ser humano e como me conduz às coisas. E cada vez que eu tomo um café com essa pessoa, eu saio mais rico em informação como pessoa. Eu queria uma salva de palmas para o meu amigo Paulo Antunes, que foi... Levanta a mão para todo mundo me conhecer, Paulo. Foi superintendente da Caixa aí por X anos, não sei se é 20, 30 para mais, né, Paulo? Tá por aí, né? Presidente foi presidente da MS Pantanal e hoje aí lidera algumas instituições da parte financeira. Obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui, viu, Paulo? E continuando, senador, eu vou fazer a última pergunta e a gente abre para o pessoal perguntar para o senhor. O governador Jaime Biru, que eles falam bastante sobre ligar os dois oceanos, o corredor bioceânico, certo? Então, isso gera uma expectativa nos empresários de oportunidades. Então, a gente tem hoje o Beretta, que é o diretor executivo da Semadesc, trouxe para a gente quarta-feira sobre, acho que ele tem 75% das obras concluídas da ponte de Porto Bertinho, né? E a gente vê esse barulho muito grande aqui dentro do nosso estado. E gera uma expectativa em nós que queremos saber aonde estão essas oportunidades, o que vai acontecer, se isso realmente vai acontecer, como que transita isso lá na bancada federal. Obrigado. Bom, o traçado rodoviário denominado Rota Bioceânica, como o próprio nome diz, ele começa lá em Santos, no Oceano Atlântico, que banha a cidade, atravessa São Paulo, entra no Mato Grosso do Sul, em Bataguaçu, termina em Porto Murtinho, e aí tinha um problema. O dinheiro para fazer a ponte do Rio Paraguai, porque o Rio Paraguai ele é muito largo. Aí conseguimos esse recurso pela Itaipu Binacional, ela que custeou o projeto. A ponte foi feita, sob o ponto de vista de desenho arquitetônico, está sendo edificada e está com 70% das obras prontas. O Paraguai, que vai receber o final dessa ponte em Carmelo Peralta, adotou esse projeto. O presidente anterior, Mário Abdo Benítez, todo mês pegava o helicóptero e ia fiscalizar a obra. E eles fizeram o traçado rodoviário deles, diferente de nós, da Argentina e do Chile, que é por onde passa esse traçado, do 0 quilômetro, no Chaco Paraguaio. O Chaco Paraguaio equivale ao nosso Pantanal. Qualquer buraco que você cava já brota água, por causa do lençol freático, que é muito alto. Imagine a drenagem que teve que fazer para poder fazer essa obra bem feita. E eles fizeram. Conseguiram empréstimo internacional. Está faltando 7% da obra para terminar no Paraguai. Asfalto 0 quilômetro, desde o início. Aí ela entra no norte da Argentina, cai no Chile, e lá no Chile tem 3 ou 4 portos que são banhados pelo Pacífico, que vai poder levar os produtos para o continente asiático. Vai chegar de cara no grupo de países chamado ASEAN, Associação dos Países do Sudeste Asiático, que tem Singapura, Filipinas, Mianmar, são 9 países. E a gente já levou para eles os benefícios que esse traçado vai oferecer. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo de viabilidade do projeto e atestou que o projeto é viável, podendo reduzir em até 40% o valor do frete para mandar para lá. Ou seja, vai ser muito otimizado o transporte. Por quê? Diminui em 14 dias de viagem 8.000 quilômetros marítimos a menos. Isso vai fazer com que o perfil socioeconômico do nosso estado possa ser incrementado mais ainda, com oportunidades que vão aparecer de negócios à frente. Agora, tem uma situação que é tão complexa quanto a obra. O entrosamento das 4 aduanas, do Brasil, do Paraguai
da Argentina e do Chile. Quem já foi revistado numa aduana desses países sabe o que eu estou falando. O cara pede documento de tudo que é coisa, quer saber o que é isso, um tem uma regra, outro tem outra. Então, o que a gente já provocou lá em Brasília? Botamos 4 responsáveis, cada um de um país, conversando entre eles, para eles poderem entrar num consenso de ter um selo, um QR Code da Rota Bioceânica, para poder fazer valer a diminuição do tempo de viagem e o número de quilômetros marítimos. A hora que isso arredondar, que não é uma tarefa fácil, então lá já fizeram dezenas de reuniões, eu acho que tudo vai dar certo. Várias expedições já saíram daqui para lá, para poder ver se isso é realmente, não é um sonho. 4 já saíram. Fizeram uma parceria com uma rede de revenda de automóveis, eles disponibilizaram a caminhonete, fizeram o traçado nessa caminhonete, aí depois quem quis adquirir teve um desconto de 40%, e nesse traçado, o que eles descobriram? Que tem pontos turísticos muito interessantes a ser explorado. E aí já se entrosaram para explorar esses pontos turísticos. Já definiram uma rota turística para não ficar só esse negócio de levar mercadoria para a Ásia e trazer de volta. Então, pontos turísticos já estão identificados. Aí eu fui dar uma palestra numa universidade, tem sempre um aluno daqueles que usa óculos mais inteligente que a gente. Aí o cara levantou e falou, vem cá, senador, você está falando aí em intercâmbio comercial, intercâmbio turístico, por que vocês não pensam no intercâmbio da educação? Já apertamos esse play, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, através do professor Lúcio, um japonês muito sabido, já interagiu com os outros países e vai brotar também um intercâmbio cultural e educacional na Rota Bioceânica. É isso aí. Obrigado, senador, pelas considerações. E agora a gente vai abrir para perguntas. Gente, a oportunidade está agora para vocês fazerem uma pergunta para o senador. Não é todo dia que ele está disponível para todo mundo aqui responder algumas perguntas, tá? Então vamos lá. Alguém tem uma pergunta para o senador? Uma lá. Opa. Olha, na política a gente aprende a conviver com a liberdade de expressão. É algo que quem não conseguir conviver com isso, que às vezes eu reclamava com meu pai, ele falava, volta para o seu consultório, vai voltar para a sua atividade e larga a política, porque a política é isso mesmo. Mas isso estendeu com a socialização da comunicação para praticamente todas as pessoas. Hoje, uma liderança, ela nasce através da rede social. Existe uma limitação de você ter alguns conceitos, algumas normas que precisam ser respeitadas como tudo na vida. Mas a liberdade de expressão não pode ser perdida. E eu digo isso assim, mesmo tendo já sido atacado várias vezes por robôs, por projetos que às vezes você tem um pensamento e outro grupo não concorda, você não me representa, tenho nojo de você. E aí, conversando com uma pessoa que mexe muito com rede social, lá no plenário do Senado, um senador, aí eu falei, cara, olha só a mensagem que eu recebi aqui. Aí ele olhou e falou, Nelson, eu vou te dar uma dica. Falei, qual? Toda vez que uma pessoa vem, te xinga, te bate na rede social, ele está querendo ser seu amigo. Falei, mas como, cara? Faz o seguinte, posso te dar uma dica? Pode. Agradece a manifestação dele e fala que você tem um pensamento diferente. Só isso. Aí eu fiz. Dali a pouco veio mensagem de volta. Porra, que legal, você me respondeu. Quer dizer que eu posso conversar com você? O cara acabou acertando. Talvez é uma carência que a pessoa tem, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Não acho correto você cercear isso. Nós estamos num momento tão importante do nosso país, dessa evolução.
eu procuro dizer que eu tiro as coisas boas de tudo. E uma das coisas boas que a pandemia trouxe para nós foi o exercício de você entrar nesse meio digital. Por exemplo, essa reunião, se não fosse possível fazer aqui, a gente conseguiria fazer ela virtualmente. Às vezes até com mais participações do que as que estão aqui. A saúde digital hoje é uma realidade, gente. A telemedicina hoje leva atendimento médico para lugar que você não consegue levar um especialista. Então, você está lá no interior do estado, precisa de um neuropediatra. Telemedicina está à disposição para você fazer isso. Tem que ter conectividade hoje com as Starlink da vida. Você consegue isso? Então, isso é um avanço que quem não acompanhar é igual quando saiu o celular e o cara era resistente a celular. Vai ficar para trás. Então, nessa área que eu acredito muito, que é a área da saúde, que na minha especialidade, eu já exercitava isso sem notar. Porque como eu fui para Brasília e muitos clientes meus ficaram sem ter a minha presença para poder eu consultar, volta e meia o paciente me demandava pelo WhatsApp, batia uma foto lá da região dele que estava machucada ou com algum problema e eu tinha que olhar e fazer a consulta para ele, para fazer o quê? E ele não passou o cartão da Unimed, nem pagou particular, nem nada. Acabou que saiu de graça. E é isso que a telemedicina faz. Então, o que eu fiz? Eu peguei um consórcio de 14 municípios e coloquei emenda para telemedicina nos 14 municípios. Deu certo, virou referência, arrumei para minha cabeça que os outros todos estão querendo também. E nesse orçamento agora, eu coloquei para os quilombos. Vai ser uma coisa assim inédita, porque vou fazer uma conectividade para esse povo que está lá longe e que eles vão poder ser atendidos pela telemedicina. É muito legal. Eu fui ver a saúde digital em Londres e nós estamos na idade do dinossauro. Nós estamos muito atrasados. Mas para você poder andar, você tem que engatinhar. É o que nós estamos fazendo. Pergunta direta que vai merecer uma resposta direta. O setor do agronegócio. Esse setor vai bombar, porque ele vai conseguir vender o produto mais barato por causa do frete para chegar lá. E nós temos uma situação muito interessante dos nossos produtos do agro. Eles têm qualidade e sanidade. Fatos casuais acontecem, como essa gripe aviária. Agora, recentemente, nós recebemos certificado de livre de febre aftosa. Agora, negócio, um puxa o outro. Você pode ter certeza. Quem vai desbravar esse caminho vai ser o agronegócio. Mas atrás disso vai vir setor industrial, setor mais simples de comércio e por aí vai. Muito obrigado. Obrigado. Vendo? Eu confesso para você que a gente precisa se dedicar um pouco a isso. E a política, ela é assim. Às vezes brota uma situação que você vivencia e você vai lá e se dedica a isso aí. E esse é um tema que eu vou procurar olhar, porque alguns projetos na área da educação eu fiz. Por exemplo, um deles que está latente hoje. Eu fui numa audiência com o secretário de Educação e ele falou assim: senador, nós estamos com um problema de viciados em jogos eletrônicos. Não tem mais aquele problema que a gente tinha de vício de maconha, de cocaína, ficou para trás. Falei, mas como, cara? Ele falou, tá desse jeito. Aluno endividado, vendendo coisa de pai, mãe, de avô, avó, tudo por causa de jogo de tigrinho e jogo de não sei o quê. Então, o que precisa? De um projeto de educação financeira. Não para essa turma que já está viciada. Isso aí vai ter que ser tratamento de choque. Mas para a gurizada que está vindo. Porque quando você investe na educação, você só vai sentir o resultado na geração seguinte. Vocês podem observar uma coisa. As crianças de hoje, elas têm mais educação de trânsito do que nós tivemos. Pega um filho seu, um neto, que está no primário,
E sai sem cinto para você ver se ele não vai te corrigir. Ele vai te corrigir. Assim também a questão da educação ambiental. Eles têm uma percepção muito maior de preservação, de educação ambiental, do que nós tivemos. Então, essa é uma medida que é bom a gente receber isso de você, porque brota a necessidade da gente se dedicar a isso aí. O que fazer para poder melhorar valores de família, vínculos e fortalecer algo imprescindível que é a formação de uma família. Eu fiz a pergunta porque eu tenho desenhado alguns projetos. Então, eu vou compartilhar contigo o meu cartão. Eu quero bater essa bola com você porque eu vou botar para frente as ideias que você fez. E eu quero te dizer uma coisa. O projeto mais interessante que eu fiz na minha vida foi quando eu era vereador. E você sabe como que ele nasceu? Eu atendia e eu recebi um parecer que eu tinha que dar no setor de pediatria da Santa Casa. Isso em 93, meu primeiro mandato de vereador. Aí eu terminei de passar a visita nos meus pacientes da urologia e fui subir para a pediatria para ver o que era. Eram umas 10h30 da manhã. Cheguei lá na ala da enfermaria, as crianças chorando, parecia um coro de todo mundo acompanhando uma a outra, todo mundo chorando. Ou umas amarradas no bercinho com atadura crepom, aquelas que enfaixa a pedra. Aí eu perguntei para a enfermeira, mas o que é isso? Ela falou, não, doutor Nelson, acabou o horário da visita das mães. Termina às 10. E as mães não podem acompanhar seus filhos. Só se for no semi-particular ou no particular. Na semana seguinte eu entrei com o projeto. Garante o acompanhamento da mãe ou responsável ao menor que precisar de internação na enfermaria pelo SUS. Virou uma lei nacional e hoje é uma realidade. Por quê? Eu vivenciei o problema e usei a política para consertar. Então é isso que nós vamos fazer junto. Boa pergunta. Primeiro, áreas que você acredita que pode provocar um desenvolvimento melhor numa cidade, diante do perfil dela. Pedido tem aos milhares lá. Todo mundo que vai no seu gabinete pede uma emenda para a saúde, para a educação, para assistência, para castrar animal, castramóvel, para velar as pessoas, já recebi pedido para isso, maquinário agrícola. Vai muito de você perceber também, não só o tema que você gosta de atuar, como também prefeitura organizada para receber o recurso. Porque quando você vê uma prefeitura que não está organizada, o Paulo Antunes sabe disso, você manda o dinheiro volta para a União, você perde a indicação. E não tem nada mais frustrante do que isso. É você destinar um recurso para um município e o prefeito não saber usar, ou a prefeita não saber usar, e você perder sua indicação. Então, isso também passa por aí. Além disso, projetos que você acredita, né? Porque você está ali também, você tem que puxar um pouco a brasa para aquilo que você gosta, que você acredita. Eu gosto muito de saúde e de educação. São os dois focos. Agora, tem lugar, por exemplo, eu fui em Sonora. Sonora tem lá uma represa muito bonita, não sei se vocês conhecem. E o prefeito anterior falou, o que o senhor acha de eu fazer um balneário público municipal? Falei, cara, maravilhoso, desenha o projeto que eu vou botar o recurso para você. Vai ser inaugurado esse ano e vai ser assim um espetáculo. Vai ser um balneário público para toda a cidade, de graça, vai acabar trazendo gente de outros estados do norte para poder aproveitar isso. Então é assim que nasce. E de necessidade também, necessidade de que você toca o seu coração. Por exemplo, lá, assentamento do Itamaraty, lá em Ponta Porã. Lá tem um projeto maravilhoso de educação. E o prefeito, junto com a primeira-dama, que é muito atuante, doutora Paula Campos,
me pediram recursos para incrementar esse projeto na área da educação, porque é muito isolado esse assentamento da cidade. E eu encampei. Então é assim, é um misto de te encantar com o projeto e de você ver viabilidade. Por isso que a experiência do parlamentar vale. Por exemplo, eu fui prefeito, eu sei quando o projeto não vai para frente. Só de bater o olho você já... Isso aqui é sonho, não vai conseguir. Mas eu sei outros também, que se você der uma incrementada, vira realidade. Vereador Maico, que está aí, prazer estar aqui contigo. Parabéns pela pergunta, é uma realidade hoje que não tem como fugir dela. A tal da inteligência artificial. Que bom que vocês estão mexendo com isso, porque ela assusta a gente. Tem certas coisas que você vê que é feito por inteligência artificial, você mudou o perfil até do paciente que vai no consultório. Esses dias eu atendi. Na verdade, eu cheguei para pegar minhas correspondências, passei pela sala de espera. Ainda dá, né? Aí, uma paciente acompanhada do seu filho, ela falou: olha aí o doutor Nelsinho. Aí a senhora me conheceu? Ah, sim, o senhor foi médico do meu esposo. Ele já faleceu. E eu estou sendo atendido aqui pelo outro colega seu que está aí. Aí eu falei: é a primeira consulta que a senhora vai fazer com ele? É sim, só que ele ainda não chegou. Mas olha, eu queria que o senhor me atendesse. Eu falei: mas não fica bem para mim, o senhor marcou com outro. Não, eu faço questão que o senhor foi muito bom para o meu marido. E que eu falei: então tá bom. Vamos lá para a minha sala. Aí foi para a minha sala. Chegou lá, ela sentou na minha frente, o menino do lado. Aí eu falei: o que a senhora está sentindo? Aí ela falou: não. Aí ele falou: eu vou falar. O que foi, meu filho? Não, minha mãe está com uma dor nas costas e eu já pesquisei. Olha aqui, pode ser isso aqui. Ou é cálculo renal, ou é hérnia de disco, ou pode ser um herpes zoster que está para vir, ou pode ser uma contratura muscular. Oh, legal. E o senhor tem que pedir esses exames. Ou o senhor vai ter que pedir um raio-x simples, uma ressonância, vai ter que fazer uma tomografia, que não sei o quê. Oh, legal. E o remédio é esse aqui que o senhor vai ter que passar. Aí eu falei: mas o que vocês vieram fazer aqui? Falei: já sei. Levanta, amor. Eu fui lá, chamei a paciente para perto de mim e falei: eu quero te fazer isso aqui. Ela te abraçou assim? Me abraçou. Ah, não. Porque isso, o seu Google que você pesquisou não vai conseguir fazer. Aí ela falou: não falei para você que tinha que ser o doutor Nelsinho, já até passou a minha dor. Mas é algo que não tem como fugir. Tem que ter uma regulamentação disso, dentro de normas, de critérios, porque tem situações que realmente fogem, às vezes, do controle. Quando você vê, tem outra pessoa no seu lugar falando como você, fazendo as coisas que você faz. Mas, para o bem, isso é muito positivo. É algo que a gente tem que acompanhar. Parabéns porque vocês estão nessa linha de frente. Realmente, para nós, é uma satisfação e um orgulho ver que na nossa cidade, nossa terrinha morena, tem gente mexendo com isso. Eu sou uma pessoa, assim, da minha personalidade, muito conservadora. Eu digo a você, não faz mal nenhum um pouco de cautela agora. Porque toda transição de governo, nem que seja de uma mesma linha ideológica, ela impacta em mudanças. E essa transição nós vamos ter do ano que vem para o outro. Então não é hora, na minha avaliação, de você dar passos maiores. Até porque nós estamos com algumas situações ocorrendo mundo afora que chega a nos assustar. Essa guerra bélica que a gente vê entre Rússia e Ucrânia, e agora mais entre Irã e Israel, algum ameaçando o outro de soltar uma bomba atômica e de fechar o Estreito de Hormuz, que movimenta um percentual muito grande da economia, e de arrebentar a instalação de usina nuclear e instalação de petróleo
isso vai impactar em aumento de dólar, em inflação, em dores de cabeça, que eu espero isso, que não tenhamos. Porque ainda bem que a diplomacia venceu e deram um cessar-fogo e as coisas parece que não vai evoluir como estava na iminência de ser evoluído, um ameaçando soltar uma bomba atômica na cabeça do outro. E o que isso vai trazer de consequência? É algo que, nós estamos longe de lá, mas acaba refletindo na humanidade e no planeta todo. Que essas guerras possam se cessar, que esses conflitos possam não acontecer mais e que a gente possa ter uma transição, seja qual for a linha ideológica de governo, se vai ser a mesma ou se vai ser a contrária, que possa ser uma transição tranquila, serena, sensata, para a gente poder conseguir sobreviver e aí sim, num momento melhor, dar passo maior do que a perna. Então, logo que você, doutora Ellen, estava falando sobre isso, me veio a resposta na cabeça que você mesmo comentou. Os meios de diagnóstico hoje, eles estão mais precisos e nas mãos dos médicos e dos especialistas do que de outrora. O que antigamente era uma criança mais danada, inquieta, essa criança tem que tomar um passe porque ninguém consegue. Hoje em dia, com um diagnóstico mais preciso, você vê que é uma criança com espectro autista. Tem vários projetos, sim, andando pelo Senado. É uma pauta que não tem oposição, é uma pauta que, quando entra e passa pela tramitação, tem um apoio de todos. Isso tem que ser cada vez mais valorizado na rede pública. Muitos municípios já têm casas de autista, tratamentos disponibilizados pela rede pública. Vai muito também do gestor municipal de ter essa percepção, mas sempre que vai lá algum grupo de mães, pessoas como você, nos solicitar emenda para esse setor, a gente sempre disponibiliza, porque sabe que tudo que vem ainda assim é pouco, que realmente é muito complexo. Esses dias eu encontrei com como é que é o nome dela, gente? Da Juliano Varela, Malu. A Malu, a mãe do Juliano Varela, que tem síndrome de Down, mas que eles atendem também as crianças autistas. Aí ela me falou das realidades e me disse o seguinte: senador, tem as famílias mais carentes que não conseguem o tratamento. Eu já vi situações assim, da mãe abandonar a criança ou mesmo se matar, porque não dá conta de assumir o tratamento e de fazer com que aquilo possa ser normalizado. Então, foi algo que me chocou e todas as medidas que chegam lá em relação a isso sempre tem celeridade e o nosso apoio. Agora, passa muito pelo gestor municipal. Esse tem que ter a sensibilidade de priorizar isso e fazer com que as coisas possam melhorar nesse setor. Agora, indiscutivelmente, o número de diagnósticos que existem por aí vai mais da precisão dos exames que nós temos hoje do que qualquer outra circunstância que a gente ouve dizer por aí. Não, está todo mundo que tem algum comportamento diferente é autista, já taxa de autista. Não é bem assim. Existe mesmo um número maior de pessoas com esse diagnóstico em função da precisão. Levando para o lado da terceira idade, é igual a questão do Alzheimer. Antigamente não tinha isso. Era caduco, estava esclerosado, velhice. O que foi com a vovó? Está com velhice. Né? Hoje você faz o diagnóstico preciso e dá para você acompanhar a doença e diminuir ou retardar a sua evolução. Reforma tributária. Se eu chegar aqui e fazer uma pesquisa com vocês, nós temos dezenas de impostos hoje vigentes no país. Você é a favor da reforma tributária? 90% vai falar que é. Aí, você vai desenhar a reforma tributária. Para você fazer um enxugamento, conforme foi aprovado, no imposto único, e juntar eles tudo junto, vai ter setor
que vai perder. Não tem como você fazer isso tudo sem... É igual o omelete que você faz sem quebrar o ovo. Vai quebrar o ovo. E aí vai muito do desprendimento de você querer encarar isso, assumir esse desgaste e fazer com que possa ser reduzida a carga tributária numa linha de mais transparência, numa linha em que o cidadão possa ver o que ele está pagando de imposto, o que isso representa no produto que está e qual o impacto que isso vai dar na vida dele. Eu me lembro que aqui, quando eu fiz o primeiro refis de Campo Grande, não tinha. Quem fez o primeiro foi o Nelsinho, quando eu era prefeito. A fila, que pagava lá no Paço Municipal, onde é a prefeitura. A fila dava a volta no Belmar Fidalgo. E estava chuviscando no final do dia. Eu fui lá para olhar e as pessoas, pô, prefeito, como é que o senhor faz aí? Nós estamos vindo aqui pagar e o senhor recebe a gente desse jeito? Estamos trazendo dinheiro para a sua prefeitura. Foi daí que nasceu a Central do Cidadão, que a gente fez um lugar com cadeira, com ar-condicionado, para a pessoa que vai lá pagar para a gente, que seja bem acolhida. E aí, nessa questão do refis, o que a gente percebeu? A importância que a gente tem que dar para essa questão da transparência. Quando eu saí fazendo os totens das obras, não sei se você já parou para ver uma placa. Em algumas delas está assim: a sua obra que você está vendo nessa placa custou R$473 mil. A sua região pagou de imposto 1.200.000 e pouco. Ou seja, o dinheiro que você pagou está voltando em obras para o seu bairro. Minha adimplência de IPTU, Maico, bateu 89% quando eu fiz isso. E o que faz o sujeito pagar aquilo que está atrasado? Primeiro, o desconto que você dá tem que ser alto. Segundo, o festival de prêmios, que o cara sempre gosta de participar. Terceiro, a credibilidade do gestor. Em relação a isso que você perguntou, é algo que foi falado, aumentou muito. A reforma ainda tem até 2033 para ser aplicada. E toda questão que foi aprovada no macro, ela tem que vir uma lei complementar nas duas casas para poder ser referendada. Então, essa é uma situação que já foi trazida para nós e com certeza vai ter muita resistência para aprovar do jeito que está. Primeiro, só para contextualizar, está acontecendo no governo do estado o que eu passei. Eu herdei uma prefeitura arrumada, com dinheiro em caixa, com salários pagos, fornecedores pagos, com as obras a terminar encaminhadas. E eu dei sequência administrativa naquilo que estava sendo feito. Então, por isso que você escuta, Maico, aí por fora. Depois do André e o Nelsinho, a cidade parou. Com isso e com uma felicidade de conspiração divina na montagem da minha equipe, antes de começar o evento, nós estávamos conversando com o Paulo Antunes, que acompanhou de perto, e ele estava falando para mim, cara, como que você conseguiu montar aquela equipe que você montou? Da minha equipe, 2 viraram ministro. O Mandetta era o secretário de saúde e o Marum, secretário de habitação. 2 viraram ministro. E grande parte da nossa equipe foi para ser secretário do governo estadual. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa ter um conjunto de gente para te ajudar. Se eu fosse prefeito amanhã, primeira coisa, reforma administrativa aguda, dessas de dar choque de gestão. Reduzir o número de secretarias, reduzir esses cabides, que porventura a gente ouve dizer que tem, não sei se tem. Vai ter um gosto amargo nos primeiros 2, 3 anos para poder botar a coisa em ordem. Para você ter uma ideia, quando eu terminei o meu mandato, nós tínhamos
apenas 39% de comprometimento de pessoal. 61% de capacidade de investimento. Hoje é o inverso. Então, dinheiro não brota em árvore. Você tem que saber gerir, você tem que saber economizar e você tem que ter engenharia para arrecadar. E você não arrecada só aumentando o imposto. Nós idealizamos o Refis, foi a primeira vez que a gente fez, deu certo. E aí eu me senti incomodado, porque eu sou uma das pessoas que costumo pagar as coisas. Falei, porra, eu pago em dia e estou dando um benefício para o outro que está atrasado. Aí nós criamos o IPTU azul, que acabaram com ele. Você lembra do IPTU azul? A cada ano de adimplência, chega no 4º ano, o cara ganha mais 10% de desconto. Então ele deixava de investir em outras coisas para ele poder ter o desconto dali no 4º ano. E isso aí veio da ideia do... Você lembra que quando você viajava pela TAM, você fazia 9 viagens, a 10ª era de graça. Veio exatamente daí. Falei, não, vou prestigiar aquele que me prestigia. Agora, amigo, eu digo para você, não é uma tarefa fácil organizar as coisas que Campo Grande tem hoje. Infelizmente, nós tivemos sucessivos mandatos ruins, coisa que não era a característica. Campo Grande sempre era tido como ter tido bons prefeitos. Lúdio Coelho, Levi Dias, Juvencio, André, Nelsinho. E aí houve uma interrupção disso. E vai ser realmente algo muito trabalhoso alguém pegar isso aí e botar em ordem de novo. Qualificação profissional. Logo que eu entrei na prefeitura, eu tinha 2 regiões que a gente precisava fazer polos industriais. E a gente fez. A de saída de Cuiabá, não tinha uma empresa lá. Hoje você passa lá, não tem terreno mais. E lá no Idu Brasil. Aí eu notei o seguinte, quando o empresário vinha para pedir incentivo fiscal, ele falava assim para mim, olha, eu vou abrir uma empresa de confecção. Eu preciso de isenção no ISS e uma isenção no percentual do IPTU. E eu preciso que você bote lá, rebaixe a rede de energia para eu poder ter energia e que faça uma terraplanagem para eu poder fazer minha construção. Aí, quando o programa começou a andar, a gente aprovou a lei do PRODES, Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, eu comecei a notar outra coisa. Quando o empresário chegava para falar comigo, ele falava assim, como que é a mão de obra da sua cidade? Quando eu claudicava, mancava e não sabia responder como era, ele ia para Sorriso, ele ia para outra cidade e largava Campo Grande. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com o Sistema S. Cadê o povo do Sistema S? Está aí? Não. Empresa de confecção, lá no Idu Brasil, abriu. Eu ligava para o cara da Federação das Indústrias e falava, abre curso de qualificação profissional que eu pago, lá na região que vai abrir uma empresa de confecção. Quanto tempo a sua obra dura? 2 anos. Um curso de 2 anos. Terminava a obra, já tinha a mão de obra prontinha para o cara poder contratar. Quando eu casei isso com os incentivos fiscais, não teve um lugar mais para ser preenchido, veio tudo, porque o que hoje está na frente é a qualificação. Não adianta você fazer uma empresa se você não tem mão de obra para trabalhar em cima dela. Então, é um programa que precisa ser retomado, precisa ser incrementado, incentivado, com parcerias, com instituições que oferecem as qualificações. Agora, é muita coisa que precisa fazer. Vai muito de quem está liderando. Eu não sou de falar mal de ninguém, não gosto disso, mas eu espero que as coisas possam melhorar. Torço para isso. Você, lá na Câmara, é uma voz que, pelo menos ao falar isso, vai fazer com que as pessoas pensem e tentem melhorar. Senador, muito obrigado.
todas as considerações que o senhor fez aqui hoje. Queria agradecer a presença mais uma vez do Paulo Antunes, do vereador Maicon Nogueira, do senhor, e agradecer em nome de vocês a todos que estão aqui presentes hoje, numa sexta-feira, que poderia estar com a família de vocês. Muito obrigado. Estou querendo até mudar o nome do Impulso Talk para Roda Viva. O senhor viu uma Roda Viva aqui hoje. Pergunta de lá, pergunta de cá, né? A última pergunta para o senhor é o placar de Palmeiras e Botafogo amanhã. Eu já respondi hoje para uma pessoa. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai ser empate e o Botafogo vai ganhar nos pênaltis. Senhoras e senhores, esse foi o Talk Show, senador Nelson Cádio. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, senador.